Pessoal, estamos começando mais um Situicicast, né, o primeiro Situicicast do ano. E a gente está reunido aqui para falar de um tema bastante importante. Na verdade, todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido entre o Irã e os Estados Unidos, uma nova, né, e não surpreendente, vamos dizer assim, tensão no Oriente Médio. E a gente está aqui reunido, né? Estou eu, né, Luiz Gonzaga, a Lívia, o Nakamura, o Tiagão, para fazer uma abordagem desse problema, né, um pouco diferente no que diz respeito da explicação das estruturas dessa crise. Não só dessa crise que está rolando aí, mas também de várias crises que acontecem recorrentemente no Oriente Médio e em outros lugares do mundo. Tá? Por quê? A gente vai abordar esse problema a partir do petróleo e da guerra. Tá? Porque na nossa visão aqui, no nosso ponto de vista e de muitas outras pessoas, tanto a guerra quanto o petróleo são dois pilares, né, desses problemas recorrentes, desses conflitos, dessas perdas de vidas que a gente tem visto ao redor do mundo, mas principalmente no Oriente Médio. Aí a intenção aqui é que a gente, né, a nossa tese, vamos dizer assim, é que o petróleo, né, tanto o petróleo quanto a guerra, né, são combustíveis para que esses conflitos continuem acontecendo. Por quê? O setor petrolífero, né, ele é muito lucrativo, há muito tempo ele é muito lucrativo, né? A gente é dependente do petróleo em vários sentidos, a gente usa o petróleo para várias coisas diferentes, e o petróleo, né, assim como o uso de combustíveis fósseis de uma forma geral, causa uma série de crises ambientais, né, ao mesmo tempo que ele é lucrativo. Tá? Então, assim, obviamente, um setor lucrativo como esse, né, vai ter uma atenção toda especial, né, enfim, a promoção, né, de conflitos para que esse setor continue girando economicamente, gerando lucros, ela está estruturada, né? E também a partir da guerra. A guerra hoje ela né, os conflitos, eles são causados por conta dessa busca, né, de prospecção de petróleo, essa busca, né, das empresas petrolíferas que têm um grande poder de lobby hoje no mundo, né, enfim, e também a própria guerra, né, mas no sentido de que a guerra é um setor econômico importante. Então, a gente vai tentar trabalhar essas duas ideias para a gente poder depois no final falar um pouco mais sobre o Irã, falar sobre o que está acontecendo, trazer informações sobre a região, mas partindo desses dois pontos principais. Tá? Então, a gente pode começar pelo petróleo. E aí, gente, petróleo, o que a gente pode começar a falar sobre isso, sobre esse setor, né, econômico tão importante hoje no mundo? Aí? Eu, eu acho que a gente pode começar tentando entender primeiro como que é classificado o petróleo. Porque quando a gente pensa em petróleo, a gente pensa que o petróleo por si só ele já é valioso, já tem a sua aplicação. Mas nós temos algumas formas de classificar o petróleo e elas são importantes para a gente atribuir o valor a ele. Para a gente classificar, para começo, sim, para a gente entender como é feita essa classificação, existe uma tabela no qual é determinado um grau chamado API. Esse grau API ele é calculado numa fração da densidade do petróleo em relação à densidade da água. Isso medido numa temperatura de 60 graus Fahrenheit, tá? Pensando na parte mais técnica da questão. O petróleo ele pode ser considerado um petróleo leve, médio ou pesado. O petróleo leve, na escala API, ele tem que ser maior que 31,1, tá? Aí ele é considerado um petróleo leve. O petróleo médio é entre 22 e 31 e o petróleo pesado ele é menor que 22, tá? Quando a gente existe também o petróleo extra pesado, que ele é menor que 10 dentro dessa escala API, tá? Outra maneira de a gente identificar o tipo do petróleo é o petróleo pode ser um petróleo azedo ou um petróleo doce. O petróleo azedo tem alta quantidade de enxofre. O enxofre é um gás de efeito estufa bastante importante assim e indesejado no petróleo. Por que eu comecei falando sobre essa questão do tipo do petróleo? Porque quando a gente pensa na extração do petróleo, não é possível extrair 100% do petróleo disponível no poço.
esse petróleo, ele não fica... A gente tem uma imagem da disponibilidade do petróleo como se fossem bolsões embaixo da terra, e nesses bolsões, simplesmente você coloca a broca, a mangueira lá de extração ou a tubulação e extrai ele. Não, o petróleo ele fica na porosidade da pedra. E então você consegue tirar aproximadamente 50%. Hoje você consegue extrair 50% do petróleo disponível em cada poço. No final da década de 80, 1988, o Campbell ele escreveu um artigo sobre o fim do petróleo barato. O petróleo barato a qual ele se refere é um petróleo leve e com baixa quantidade de enxofre, ou seja, o petróleo leve e o petróleo doce. Ele fala sobre isso baseado na época, só conseguia se extrair do poço aproximadamente 30%. Então, todos os poços perfurados, você tirava 30% do petróleo que havia naquele poço, fechava o poço e abria um novo. Acontece que, com o tempo, vai se tornando escassez, vai tendo escassez de poços. Você não tem mais onde perfurar para tentar criar um novo poço. E quando a gente passa a olhar onde estão as reservas do petróleo doce e o petróleo leve, a maior quantidade desse petróleo é no Oriente Médio, na Arábia e na Venezuela. Então, não é à toa que a gente tem algumas crises na região do Oriente Médio e na Venezuela, né? Pensando um pouquinho no Brasil, o pré-sal. Quando se descobriu o pré-sal, houve uma foi superestimado o valor do petróleo. Por quê? Porque o petróleo encontrado, ele é um petróleo mais pesado. O petróleo do pré-sal, ele é pesado. Então, ele tem um custo maior de refino, além de um custo maior de extração, porque precisa ter uma tecnologia diferenciada para você conseguir extrair o petróleo dentro do pré-sal. Outro dado importante, o Campbell ele fez uma tabela, uma projeção do fim do petróleo barato, e o auge do petróleo, da extração de petróleo para ele, foi na primeira década dos anos 2000. Ali é onde havia o auge da extração. Então, nós já entramos na previsão que ele havia feito em 1988, nós entramos agora no ponto de declínio. Então, a disponibilidade do petróleo bom, ela vem caindo, a curva vem demonstrando que ela vem caindo, tá? A partir dos anos 2000, né? Entre 2000 e 2010 era o auge e agora a gente já está na parte de declínio da curva. São alguns dados que a gente pode estar falando sobre o petróleo. Legal. Interessante, interessante, né? Porque a gente entende um pouco tipo, a questão da extração, né? A gente pensa muito, pensa em petróleo, pensa o petróleo jorrando, né? O líquido, né? O líquido, né? Mas não é um negócio bem mais difícil, né? Sim, claro. Beleza. Então, ouvindo o Thiago, né? É bastante interessante que esse é um estudo de quando, Thiago, que faz essa projeção? De 1988. Em 1988, o Campbell fez essa projeção de que em 2020 a gente já estaria com dificuldades aí de encontrar petróleo acessível, né? Exato, exatamente. A não ser que a gente desenvolvesse algumas tecnologias e tudo mais. Isso. E aí, o que fica para mim de curioso, né? E aí eu tô falando, eu não sou especialista na área, né? Mas eu fiz algumas leituras, vi alguns documentários e vou falar um pouquinho para vocês. É tão difícil já achar petróleo, né? A gente fica ainda tentando criar tecnologia, investindo dinheiro nisso, sendo que a gente sabe que a extração de petróleo, o uso de petróleo, o uso de combustíveis fósseis estão nos trazendo um colapso socioambiental, né? Político socioambiental global. A gente consegue já ver esses efeitos, né? Do uso e da extração de petróleo e de combustíveis fósseis, mas a gente ainda continua criando investimentos e fazendo investimentos pesados para tentar extrair quanto mais petróleo for necessário. E aí fica na minha cabeça assim, por quê, né? Por que chegando a esse fim desse gráfico, né, que o Campbell fez, por que a gente não tem investimentos maiores para descobrir um novo modelo de produção, né? Para descobrir um novo modelo de viver, né?
porque nos parece que esse modelo está nos levando a um colapso, né? Eu acho interessante, diante disso, tanto do estudo do Campbell e do que você falou, Lívia, de observar que realmente o petróleo barato ele está, né, tipo, em declínio, porque hoje em dia, por exemplo, se a gente olha os países da OPEP, eles são responsáveis só por 30% da produção mundial do petróleo, sendo que na década de 80, década de 90, essa produção era muito maior, né, essa porcentagem, no caso. Por quê? Porque normalmente o petróleo do Oriente Médio, ali daquela região, ele se encaixa nessa questão de ser mais fácil e mais leve. E acho que dessa questão de insistência, né, do petróleo, é porque realmente hoje em dia, se a gente olha para as empresas petrolíferas, elas lucram, né, trilhões, né, lucram bilhões, e não é fácil você abrir mão disso, né, você abrir mão desse sistema. Tanto é que se a gente olha para países como Estados Unidos e Canadá, hoje em dia eles investem, ao invés de, por exemplo, investir em fontes de energia que sejam renováveis e mais limpas, eles têm investido muito, por exemplo, na extração do xisto, né, que é uma alternativa, né, e é uma alternativa que tão continua no poluente mesmo quanto o caminho, petróleo, né? que continua no mesmo caminho, então não é uma alternativa que muda muito. E isso está tudo casado com o lucro que o petróleo traz, né? E acho que você vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Da relação que o petróleo tem com o capital. Sim, exatamente. A gente pegou um dado aqui da Saudi Aramco, é isso, né, Luiz, o nome? Saudi Aramco. Isso é Saudi Aramco, isso mesmo. Que no ano de 2018 conseguiu reunir 111 bilhões, né? O faturamento foi 111 bilhões de dólares em 2018, foi isso mesmo. Em 2018. Então, assim, essas empresas que estão no ramo dessa energia de petróleo, eles são os bilionários, né? São os bilionários do mundo. E aí Quanto que a Apple faturou em 2018 mesmo? Então, a comparação é interessante, porque a gente pensa, né? Tem muita gente que fala assim, o setor do petróleo, ele tá... Tem gente que fala isso, tá em declínio e tudo mais, Sim. Mas a Saudi Aramco, que é a empresa, né, da Arábia Saudita, que é o reino, né? Reino do petróleo, vamos dizer assim. Exato. Faturou o dobro, quase, do faturamento da Exatamente. Apple. Que a Apple a gente pensa, nossa, empresa que lucra, e realmente eles lucram muito, lucram 59,4 bilhões de dólares, por exemplo, lucraram em 2018. Mas a Saudi Aramco lucrou quase o dobro, 111, faturamento, tá? Eles faturaram 59,4 bilhões, não, a Apple, 59,4 bilhões de dólares em 2018, e a Saudi Aramco faturou 111 bilhões. Assim, do Estado como um todo, né? Você ser autoritário, né? Assim, no sentido de como a Arábia Saudita facilita... É uma monarquia absolutista, né? Monarquia absolutista, facilita e viabiliza um lucro enorme da Saudi Aramco, não só na Arábia Saudita, mas explorando petróleo ao redor do mundo. Isso. Então é interessante isso, mas é a empresa mais lucrativa do mundo, a Saudi Aramco, com faturamento na casa dos 111 bilhões. Só para complementar, o petróleo é lucrativo porque o petróleo leve, que eu falei que é o petróleo mais nobre, podemos dizer assim, é utilizado para combustíveis, para energia, mas as frações do petróleo são usadas para outras coisas, produção de plásticos, produção de asfalto, produtos na área, não é farmacêutica, área de cosméticos, tal, você tem alguns derivados, tal. Então, o petróleo ele tem uso em muitos lugares, então o petróleo é bastante lucrativo, né? Quando eu quis dizer é que existe uma definição, existe o petróleo mais valioso, que é esse petróleo leve, que é usado para combustíveis, que é um petróleo mais nobre, e ele é mais raro, e por isso também há esse controle que o Luiz falou sobre a produção, sobre a oferta, né, do produto no mercado, para também ter um controle sobre o preço. E a região onde detém esses postos, que detém esse controle, é aquela região lá dos Emirados Árabes e a Venezuela, né? É interessante isso daí que você falou, e acho que casa com essa questão do lucro e dos bilionários, porque realmente, quando a gente pensa em produção,
de petróleo, a gente vai ver, por exemplo, que a Arábia Saudita é responsável por mais ou menos 6% da produção total de petróleo do mundo, e ela produz milhares de barris por dia. E aí, quando a gente fala isso, fica parecendo que todo dia milhares de barris entram no mercado do petróleo, né, para serem vendidos, mas, na verdade, esses barris que são produzidos, na maior parte, são armazenados, né, eles são guardados para que você não deprecie o preço do petróleo. Então, se armazena, você deixa eles guardadinhos lá para que tenha menos petróleo no mercado, para que você consiga lucrar mais, para que você consiga ganhar mais. Né? Sim. E essa reflexão dos bilionários... Posso fazer um adendo? Pode. Não, só dos bilionários, só para... Porque é uma reflexão que eu faço, né? Assim, na vida, assim. Porque se você pegar, por exemplo, a gente pega a lista, né? Todo ano sai a lista dos bilionários. Os bilionários do mundo, as fortunas e tal. E eu nunca vejo o rei da Arábia Saudita nessa lista. Né? Cara, isso é verdade, cara. Não é? Sempre o Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Soros. O Soros, você pega o Carlos Slim, você pega o da Microsoft, qual é o nome dele? O Bill Gates e tal. O Bill Gates. Eu falei Steve Jobs que eu estava tentando lembrar. Mas o rei da Arábia Saudita nunca está. Né? E o rei da Arábia Saudita tem um estado na mão dele. Um reino. Exato. Né? Ele é o dono de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O dono. Né? Não é que ele é o presidente do país no qual estão as reservas. Não, ele é o dono. É dele. Então, assim, a Arábia Saudita é dele. É dele. Qual que é a fortuna da família da família do rei? Saudi. Né? Do rei, sim, da família Saudi, sim. né? Qual que é a fortuna desses caras? Então, assim, com certeza, ele assim, não sei se... Não vou falar aqui, né? Ser leviano, falar eles estão em primeiro, mas eu arrisco dizer que eles estariam, com certeza, no top, né? E muito provavelmente sim. em primeiro. Né? Porque eles são donos. Donos de um país que tem um dos recursos mais valiosos do mundo. Né? Então, assim, é muito louco pensar isso. Né? E não é só o rei da Arábia Saudita. Tem outros lugares que funcionam da mesma forma, principalmente ali no Oriente Médio. Né? Exato. Então, é uma coisa para refletir. Né? Quem são os bilionários de verdade? Quem detém o poder de verdade no mundo? Além dessas caras que a gente já conhece, que também tem poder, né? Que é o Bezos, é o Buffett, é o Bill Gates e tal. Né? Interessante. Sim. E aí, só para continuar essa reflexão dos bilionários e fazer um fechamento, né? O Nakamura falou justamente, né? Que tem petróleo, que ele é armazenado justamente para manter o preço, né? E os bilionários, eles fazem isso na sociedade no geral, né? Então, eu peguei um dado que em 2018, os bilionários do mundo cresceram 762 bilhões de dólares. Então, no ano de 2018, eles conseguiram ficar com 762 bilhões de dólares a mais do que eles já tinham, né? E isso seria suficiente, por exemplo, para acabar com a pobreza no mundo 7 vezes do dia para a noite. Então, assim, pensa que você ia passar as pessoas da linha da pobreza no mundo inteiro, né, do dia para a noite. E esses dados, depois eu posso deixar o link de onde eu encontrei, tá? Mas, assim, o que eu digo esses 762 bilhões que foram produzidos no ano de 2018, foi produzido por quem? Né? Então, assim, a população consegue produzir 762 bilhões de dólares, daria para todo mundo não viver na pobreza, todo mundo viver acima da pobreza, mas esses bilhões estão aí, mas não estão com a gente. Né? Assim como o petróleo está aí, mas não está no mercado, está guardado para esperar aumentar o valor. Né? Sim. Entre o ano de 2018 e 2019, os 10 bilionários brasileiros, eles aumentaram a sua fortuna de 400 bilhões para 408 bilhões. Então, cresceu 8 bilhões de 2018 a 2019, a fortuna dos 10 bilionários brasileiros. 8 bilhões é o PIB do Equador. É o PIB do Equador. O Equador tem 17 milhões de pessoas. Então, assim, quando a gente pensa em crise ambiental, crise financeira, crise política, crise social,
aonde que está essa crise e quem está gerando essa crise, né? Eu queria propor essa reflexão porque a gente ouve muito falar assim, não, a gente depende muito de petróleo, então vamos usar menos o carro, vamos comprar menos plástico, vamos, enfim, fazer ações individuais, né, para diminuir esse consumo, para diminuir o nosso impacto ambiental, por exemplo. Tudo bem, é um hábito interessante, acho que é legal as pessoas se envolverem, mudarem os hábitos, mas quem de fato está causando essa crise ambiental, sociopolítica, não é quem anda de carro, não é quem deixa a torneira de água aberta quando está escovando o dente, não é quem compra plástico, né? E essa moça que eu assisti o vídeo, ela traz essa reflexão, né? Que eu vou deixar para vocês, aí é uma colunista da Carta Capital. Ela traz essa reflexão, assim, que quem de fato está destruindo e causando guerras e causando crises de propósito, porque isso é muito lucrativo, né? E por que não há medidas para que essas pessoas, esses bilionários, não parem de causar essas crises, né? Então, por exemplo, só para fechar, por exemplo, não existe um limite de fortuna, né? Então, não existe uma regulamentação, olha, você pode acumular até aqui. Não, eles podem acumular até quando eles quiserem, explorando a natureza e o ser humano, o quanto eles quiserem, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas esses bilionários, eles são importantes para a sociedade, porque eles têm fundações, eles têm institutos, que são filantropos, que vão ajudar, que pensam no meio ambiente, porque eles estão fazendo um carro elétrico. Sabe? Assim, o carro elétrico é ótimo, legal, diminui o uso do petróleo, mas ele continua assentado na mesma definição de progresso que a gente tem atual, que é o progresso de acumulação, né? Acumulação deles, né? Em cima da gente. Reprodução do capital, né? De reprodução do capital. Lucro, tal, enfim. E consumo, né? Consumo, baseado no consumo, né? Exato. E se você for colocar na internet bunkers construídos por bilionários. Não sei se vocês já viram isso. Não vi. Bunkers são casas enormes, mansões enormes, que são construídas no subterrâneo e elas têm uma estrutura sustentável a ponto de garantir a sobrevivência desses bilionários, dessas famílias, durante 10 anos, caso aconteça um colapso ambiental. É igual aquele, então, assim, Olivia, é igual aquele filme, já assistiu 2012? Não assisti. No final tinha as barcas lá e tal, é uma anomalia, é uma alusão ao que realmente, assim, é um filme bem, o pessoal fala, é um filme que só de efeito especial e tal. Eu achei o filme que realmente, o que ganha ali o filme é o efeito especial, mas eles fazem uma reflexão interessante, porque na crise, né, na crise mesmo, né, não naquela crise, né, do mundo acabando e tudo mais, mas na crise, numa guerra, por exemplo, né, de proporções mundiais e tudo mais, quem vai ter poder para se proteger de fato são os bilionários. Não são os milionários. Não são a classe alta aqui que acha que é rico, né? A classe média alta. Não, são os bilionários. São os Esses vão se proteger, né? E, enfim. E vão viver, porque assim, eles estão causando esse colapso ambiental, tá? Eles estão causando esse colapso socioambiental, político, e eles têm noção que eles estão causando. E é por isso que eles montam esses bunkers, porque eles sabem que vai chegar o caos, né? Vai chegar o colapso. Sim. E eles vão ter como se proteger, né? Só uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é um bilionário, né? E aí eu vou fazer uma comparação aqui que eu vi que achei muito interessante, que é assim: pensa que você ganha um salário mínimo, tá? Aí pensa agora que na verdade você está ganhando por dia o equivalente a 4 anos e meio de salário mínimo. Tá? Você está ganhando por dia o equivalente a 4 anos e meio de salário mínimo. Você não vai gastar dinheiro com nada, com comida, com nada. Você vai guardar todo esse dinheiro. Ainda assim, guardando todo esse dinheiro, equivalente a 4 salários mínimos e meio por dia, durante 50 anos, você não vai se tornar um bilionário. Então, o que eu quero dizer com isso é, bilionário não foi quem fez bilhão. Não existe a pessoa que fez 1 bilhão. Né? São pessoas que já eram bilionárias,
se mantiveram nesse sistema, explorando o meio ambiente, explorando as pessoas, né? E conseguiram se manter como bilionários. Então, tem um dado muito interessante. Olivia, que só compara... te fazer uma pergunta, desculpa. Então, você está querendo dizer que todos esses anos os coachings e os investidores estavam mentindo para nós. É isso que você está querendo dizer. Não! Você está meu querendo dizer Deus, que eu não vou conseguir me tornar um bilionário investindo na bolsa, é isso? Não, Minha você vida é não uma vai conseguir se mentira. tornar E a bilionário Betina? se você... A Betina, pelo menos, ela fala que ela conseguiu se tornar milionária, né? Pelo que eu sei. Ela não mente tanto. Mas... ela não mente tanto. Porque, assim, o bilionário, você não vai conseguir investir no tesouro direto, investindo em ação. Não, a gente não vai se tornar bilionário, né? E aí tem um dado Poxa interessante vida. que de 2018 a 2019, pode Eu falar. achava que o coach quântico funcionava. Pois é. Sinto informar. Mas então, em 2019, entre 2018 e 2019, as 10 pessoas bilionárias, né, do Brasil acumularam 8 bilhões a mais. Né? Lembra que eu dei esse dado? A gente conseguiu acumular, a gente não, eles conseguiram acumular 8 bilhões. Nada. A gente aqui conseguiu nada. Mas nada. Eles conseguiram acumular 8 bilhões de dólares a mais entre o ano de 2018 e 2019 aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, durante esse ano de 2018 e 2019, 12 a 13 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Continuam desempregadas ou estão desempregadas. Então, assim, para onde está indo o nosso dinheiro que a gente produz, né? Para onde estão indo os impostos? Porque, assim, a gente paga imposto no consumo, né? Mas imposto de grandes transações financeiras não existe no Brasil. Os únicos 2 países do mundo que não existe imposto de transações grandes é o Brasil e a Estônia, se não me engano. Sim, a Estônia. Eslovênia, tá. O Brasil e a Eslovênia são os únicos 2 países no mundo que não taxam, por exemplo, os acionistas nas operações de divisão de lucro. Então, por exemplo, o proletário, né, que somos nós, ganhamos salário, todo o nosso salário ele é abatido no imposto de renda. Tem um imposto sobre o nosso salário. Mas a divisão de lucros de grandes empresários, que é como se fosse o salário deles, não incide nenhum imposto. E os únicos 2 países que são assim é o Brasil e a Estônia. Para finalizar, fechar meu raciocínio, os bilionários têm interesse de manter este sistema atual de petróleo, de demanda de petróleo e de dependência de petróleo. E não vamos esperar deles soluções sustentáveis, de desenvolvimento sustentável, porque isso não é o lucro, que não vai trazer lucro para eles, né? Então, eles conseguem fazer os bunkers deles lá para viverem sustentavelmente durante 10 anos, mas esse é o máximo de contribuição que eles vão dar em relação ao cataclismo ambiental, sociopolítico que está sendo criado. E, Olivia, é interessante, só uma coisa, Nakamura, só para eu pegar o raciocínio dela, porque é importante. Não, tudo bem, tá tudo bem. Você falou, por exemplo, né, os bilionários, a gente estava falando do petróleo, né, e aí a gente começou a falar dos bilionários e tal. Eles têm muito interesse, né, nesse sistema que a gente vive hoje, que é baseado no consumo de combustíveis fósseis, tendo o petróleo como um dos principais combustíveis fósseis que a gente consome, né? E aí a pessoa vai falar, mas você pega a lista dos bilionários e tal, o primeiro lugar é o Jeff Bezos, o segundo lugar é o Warren Buffett, sei lá, o Carlos Slim, e eles são empresas que não têm nada a ver com o setor energético e tudo mais. Primeiro, né, na lista dos mais ricos do mundo, sempre tem, né, os caras, né, que são donos de empresas que trabalham diretamente com a exploração de petróleo. Em segundo lugar, a Microsoft, por exemplo, ela vende, né, produtos, né, vamos dizer assim, quaisquer que sejam, para diversos setores diferentes, principalmente, inclusive os setores energéticos, tá? E também os setores de guerra, né, sistemas, softwares e tudo mais. Sim. Então, e estou falando assim, né, a Amazon também, né, militarmente falando, né, tem acordos com grandes empresas do setor energético e tudo mais. Então, assim, de toda forma, né, quando a gente pensa em petróleo, em guerra, né, todas as grandes empresas do mundo, em alguma medida, lucram com esse sistema estabelecido. Né? Seja a Microsoft, seja a Amazon, seja, né, a Saudi Aramco,
né, e que explora o petróleo de fato, né, seja a Taurus, que é uma empresa muito menor, mas que é uma empresa do ramo militar, que a gente conhece um pouco mais, enfim. Né? Mas é interessante, estava falando dos bilionários, eu tive uma reflexão aqui, uma citação, né, de um bilionário, que já citei 2 vezes aqui, que é o Warren Buffett, né, que é do setor financeiro. E ele tem uma citação que é muito interessante e que mostra como a cabeça, né, dos bilionários funciona, que é muito diferente da cabeça da classe média, a classe média alta que se acha rica, ou dos milionários mesmo que se acham ricos, né? Tipo Chiquinho Scarpa. Porra, Chiquinho Scarpa, o Conde. Esse cara não é bilionário, né? Esse cara não tem o poder que o rei da Arábia Saudita tem, mas nem 0,005% do poder que esse cara tem. O Warren Buffett tem uma frase muito interessante que é a seguinte, ele fala assim, a luta de classes existe e nós estamos ganhando. Ele falou isso. Ele falou. Assim, nós estamos ganhando a luta de classes. Assim, ponto. Né? Assim, o cara conhece ele conhece, ele trabalha estão ganhando de lavada, né? De lavada, eu diria de lavada. E, 7-1. Sim, 7-1, né? Um 14-2, eu diria. Assim, um negócio muito brutal. E, assim, coisas que os ricos, né? Os supostos ricos não acreditam que existe. E tal. Eles sabem que existe. Eles sabem que o poder que eles têm é muito grande, muito concentrado e que eles estão ganhando essa batalha. E tenho mais um dado aqui, Nakamura, antes só de eu passar para você, que a Lívia estava falando, eu puxei. As 500 pessoas mais ricas do mundo ganharam 1,2 trilhão de dólares em 2019, que equivale ao dobro do PIB da Bélgica. Não é o dobro do PIB sei lá, de um país muito pequeno. Né? A Bélgica não é um país do Burundi, né? Um país que a gente sabe que enfrenta muitas dificuldades econômicas e tudo mais, né? Do Togo, por exemplo, não, ou mesmo de um país latino-americano pequeno, da Bélgica. A Bélgica é um país que tem, né, pelo menos é considerado um país que tem uma estrutura, um país que tem influências, né, ali na União Europeia e tá um peso, né, econômico importante, além de ter colonizado, enfim, infelizmente aí muitos países e tal. Dobro do PIB da Bélgica. Então assim, 1,2 trilhão de dólares é muito dinheiro. Muita coisa. É muito. Assim, a concentração de renda é muito absurda. Então, e é a gente que produz, né? Esse é um dado muito interessante, porque às vezes a gente pensa, nossa, esse cara juntou 1, quantos trilhões? Não, as 500 pessoas mais ricas do mundo ganharam 1,2 trilhão de dólares. Trilhão. E aí, ganharam como, né? Essa é a questão. Que é produzido, né? Exato, mas quem produz, né? É a gente. A gente, exatamente. Então, assim, essa reflexão, né, que o Marx fez um tempo atrás, né? A classe proletária, tudo pertence porque tudo ela produz. Né? Ela produz, exatamente. Exatamente. Mas, Nakamura, aqui eu te cortei, velho. Desculpa aí. Não, tudo bem. Não, é que diante dessa reflexão eu ia perguntar, assim, porque a gente parte desse princípio, então a gente tá querendo dizer que esses bilionários, eles não querem a igualdade entre as pessoas, eles não querem investir na qualidade de vida das pessoas. Então eles estavam, olha, de novo, gente, que nem os coachings e os investidores, eles estavam mentindo para nós esse tempo todo. Mentira. É mentira. Quando as pessoas falam do espírito, né? Negócio místico. O espírito da mãe invisível do Adam Smith, né? Dos grandes investidores, que eles vão melhorar a qualidade de vida para todos nós, então, né? Mas de fato é místico, né? É místico. É místico. A mãe invisível para mim, ela é mística. É um negócio que, assim, não existe. Mas só aproveitando, Então, eu vou puxar aqui, a gente falou do petróleo, né? A ideia é realmente falar primeiro do petróleo, depois a gente fala, né, da questão que eu vou abordar agora, que é dos gastos militares, para a gente entender que são 2 setores importantes para a compreensão da crise que a gente está vivendo lá. A gente está vendo, na verdade, não vivendo, né? Estamos vivendo em menor escala, mas quem está vivendo mesmo são os iranianos, né? E eles são interdependentes, né? A guerra e o petróleo estão sempre estão correlacionados. Então, eu tenho alguns dados aqui de gastos militares para vocês verem a importância, né, desse setor hoje na economia mundial. Primeiro, só para a gente fazer a comparação, né, a gente pega petróleo, por exemplo. A gente tem uma lista aqui, eu peguei uma lista da revista Exame aqui, tem dados de 2018 do valor de mercado em dólares das empresas, das 15 maiores empresas,
que exploram petróleo no mundo, enfim. Você pegar as 15 maiores empresas somadas, o valor de mercado delas, a gente chega num valor de 2 trilhões, mais ou menos, de dólares. Valor de mercado, não é lucro, não é, enfim, é valor de mercado, enfim, quanto a empresa vale, né, o valuation. Se a gente pegar, por exemplo, os gastos militares mundiais em 2018, tá, dos países, né, foi uma comparação assim, né, até que de certa forma grotesca, mas só para a gente ver em valores, né, em dólares, né, quanto que é gasto e valor de mercado. Enfim. Os países, os estados nacionais gastaram, né, somados em 2018, 1,8 trilhão de dólares em gastos militares, na área militar. Então, assim, quando a gente fala em petróleo, quando a gente fala em guerra, em gastos militares, a gente está falando na casa dos trilhões. Trilhões. Quer dizer, muito dinheiro. Você sabe o que é trilhão? A gente não tem noção. A Lívia falou assim, a gente não tem noção do que é bilhão. A gente não tem noção mesmo do que é bilhão. Bilhão é uma coisa assim, absurda, né? Mas trilhão? Pior. Se a gente não tem noção do que é bilhão, a gente não tem noção mesmo do que é exatamente. Trilhão, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei, por exemplo, uma comparação grotesca de novo, mas só para ter números, tá? A distância da Terra para o Sol é de 149 bilhões 149 bilhões de quilômetros aproximadamente. 150 bilhões de quilômetros. A distância da Terra para o Sol. A escala, assim, quando a gente fala do trilhão, mesmo do bilhão, a escala, só eu quero chegar, é cósmica. Assim, é um negócio que a gente não tem noção. É muita coisa, tá? Então, 1,8 trilhão de dólares é muita coisa. E a gente pega os Estados Unidos, que é o país que está envolvido nessa crise com o Irã, a gente vê que ele é assim, o Estado nacional que mais gasta. Uma diferença muito grande dos outros na área militar. Só para vocês terem uma ideia, né? Os Estados Unidos gasta 8 vezes mais do que todos os outros países somados. Desculpa, ele gasta, né, mais, né, do que os 8 países somados da lista, dessa lista. Então, assim, o que ele gasta é o que todos os 8 gastam juntos. Muita coisa, absurdo. Esses dados são do CIPRI, né, que é um Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz. Ele solta relatórios, né, de gastos militares periodicamente. E os Estados Unidos está sempre na ponta, né, como a gente já pode imaginar e tal, mas tem duas potências que estão ali sempre na cola, que são a Rússia, né, estava pelo menos, né, mais na cola dos Estados Unidos, e agora é a China. A China também gasta muito dinheiro na área militar, claro, muito menos do que os Estados Unidos, né, mas ainda assim gasta muito. Tá? E a Rússia, se eu não me engano, nessa lista, né, acho que está aqui, ela foi para 6º lugar. A Arábia Saudita, por exemplo, está na frente da Rússia em gastos militares anuais aí. Tá? Os Estados Unidos gastou... E se a gente olha para essa lista de gastos militares, esse top 10, a gente vai ver que boa parte dos países que estão no top 10 de gastos militares também estão, né, no top 10 de maiores produtores de petróleo, né? Então, ou exploradores, pelo menos, né? De petróleo. Sim, ou exploradores. Então, por exemplo, no top 7, mais ou menos, a gente vai ter Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e China, né? E aí que você tinha até comentado da Arábia Saudita. No ano passado, a Arábia Saudita fechou só com os Estados Unidos. No ano passado, não. Foi em 2018. Só com os Estados Unidos, ela fechou um acordo de compra de armamentos de 110 bilhões. Só em 2018. Fora os outros gastos que ela teve, né, nos anos anteriores e que ela teve ano passado. Então, assim, é muito dinheiro. Se a gente for puxar o que ela gastou nos anos anteriores, é tudo nessa casa, 50 bilhões, 70 bilhões por ano. Muita grana, muita grana. Nossa Senhora. Muito dinheiro. E os Estados Unidos, por exemplo, gastou em 2018 649 milhões... Não, desculpa, que a elevação do investimento em defesa dos Estados Unidos em 2018 chegou a 649 milhões de dólares. Ou seja, a elevação de um ano para o outro. E é interessante porque
o gasto militar em 2018 dos Estados Unidos subiu pela primeira vez desde 2010, no ano passado. Porque em 2010 a gente tinha uma série de conflitos ali que estavam pegando fogo, né? Que é o Afeganistão, ainda, né? Pelo menos no final ali, mas ainda estava pegando fogo, que é o Afeganistão e o Iraque, assim, em comparação a hoje, né? E é interessante lembrar que esses gastos militares, como esse dado já indica, eles aumentam muito quando conflitos diretos começam a acontecer. Então, por exemplo, a gente entra numa fase aqui de conflito direto entre Irã e Estados Unidos, esses gastos vão aumentar muito. Né? Assim, os Estados Unidos vai investir muito mais porque entra em todo um esforço de guerra, né? Economia aí de guerra, enfim, para poder suprir essa demanda que vai surgir. Então, os gastos, eles são, assim, bastante absurdos. E a gente pega, né? O Michael Moore, vocês devem conhecer, né? Algumas pessoas que estão escutando devem conhecer também. Ele é um cara que faz vários filmes críticos, né? Relacionados a vários temas diferentes. Ele tem filmes relacionados à saúde e tal. A sua própria sociedade americana. Ele fez um filme recente agora sobre as pessoas que votaram no Trump. Mas ele tem um filme também que é recente, que chama Where to Invade Next, que é, em português, o título é O Invasor Americano. E o que tem a ver esse filme, né? Ele fala o seguinte, a ideia do filme é a seguinte, ele visita países da Europa com essa ironia, né? De onde a gente vai invadir, né? Agora, a gente invade vários lugares, então ele resolve invadir os países da Europa. E ele vai vendo, né, os benefícios que o cidadão europeu tem em relação ao cidadão americano. Então ele chega na Itália, conversa com um casal, e o casal tipo, tem 13º, tem férias remuneradas, coisas que nos Estados Unidos não tem, né? Ou se tem é por causa de uma luta do sindicato e tudo mais. Impostos, né? Ele faz uma reflexão sobre impostos, a qualidade da comida das crianças na escola, vários. E aí ele faz uma reflexão importante, porque quando a gente pega lá nos Estados Unidos, né, o imposto de renda, né, o Federal Tax lá dos Estados Unidos, de acordo com o que ele passa, 60% desse imposto, que é descontado de cada cidadão americano, vai para a área militar. 60%, nossa. 59%. Então, assim, é um estado, os Estados Unidos, né, o estado no mundo hoje que tem a economia baseada na guerra. Então, quando a gente pensa na crise do Irã e dos Estados Unidos, essa crise de tensão recente, a gente pensa muito no petróleo. É muito comum a gente pensar no petróleo, né? E é, de fato, uma das coisas que causa, né, a crise, por conta das coisas que a gente já discutiu aqui. Mas, uma reflexão que é importante a gente fazer é que a guerra, por si só, tá, é um fator muito importante, né, quando a gente pensa em lucro, quando a gente pensa em faturamento, quando a gente pensa em lobby, né? Então, a guerra por si só já é um motivo para ter guerra. Porque se você tem guerra, você gira uma economia inteira. Ou melhor, quando você tem guerras, você gira a maior economia do mundo. Porque sem o setor militar, a economia dos Estados Unidos entraria em crise. Uma crise, assim, absurda. Porque é muito dinheiro que eles gastam nisso. Então, a gente tem, como eu falei, né, a China, a Rússia investindo, mas, assim, absurdamente, tá? Mas temos os Estados Unidos e os seus investimentos na área militar. Tá? E aí tem uma questão... Acho que... Desculpa, estou falando, só emendando aqui. Eu acho que só puxando isso que você falou, quando a gente fala de investimento, se investe porque se ganha, né? Sim. Então, se a gente olha para os Estados Unidos, isso é bem interessante, bem assustador. Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi praticamente a última vez, se eu não me engano, que os Estados Unidos declarou guerra a outro país, o governo norte-americano passou apenas 2 anos sem estar envolvido em alguma outra guerra. Então, desde 1940, ali mais ou menos, né, ou a gente pode colocar desde 1945, que é quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos só teve 2 anos em toda a sua história em que ele não estava envolvido em algum conflito ou em alguma guerra no mundo. Só 2 anos. E isso quer dizer alguma coisa. Porque a guerra, como você falou, Luiz, ela é lucrativa. E os Estados Unidos, ele não ganha só com os armamentos que ele faz, né? Mas ele ganha vendendo armamentos, né? Então, se a gente olha principalmente para
a história recente do Oriente Médio, né, para essa questão mais da geopolítica, os dois pilares principais de compra, né, de armamentos dos Estados Unidos na década de 70, década de 80, não, na década de 60, 70 mais ou menos, eram a Arábia Saudita e o Irã. O Irã naquela época ele era dominado pela ditadura do Reza Shah Pahlavi, né? E a Arábia Saudita sempre foi uma parceira muito grande dos Estados Unidos. Então, enquanto a Arábia Saudita vendia petróleo para os Estados Unidos vendiam armas, né, em quantidades absurdas para a Arábia Saudita. Depois ele começou a vender armas em quantidades absurdas, né, para Israel também. Então, assim, se a gente olha para esse histórico, a gente vai entender muito, né, do que acontece hoje em dia no Oriente Médio. Então, por exemplo, quando o Reza Shah estava, né, na liderança do Irã ainda, e o Irã ainda estava, né, alinhado com os interesses dos Estados Unidos, ele tinha mais ou menos uma receita, por conta do petróleo, de 20 bilhões de dólares. Era mais ou menos isso daí que ele ganhava todos os anos com a venda de petróleo. E a gente está falando de 20 bilhões de dólares na década de 70. Hoje em dia, 20 bilhões já é muita coisa. Na década de 70, então, isso era muito mais. E desses 20 bilhões, o Reza Shah, ele normalmente investia de 12 a 13 bilhões em armamentos. Né? E esses armamentos eram normalmente comprados nos Estados Unidos. Tanto que hoje em dia, se a gente olha para o Irã, muito do aparato militar que o Irã tem ainda é resto dos Estados Unidos dessa época. Até porque depois que ele teve as sanções econômicas em 1979, ele não pôde comprar muito armamento. Então, muito armamento que o Irã usa ainda hoje é daquela época, né, do Reza Shah da década de 70. Então, assim, existe um interesse muito grande dos Estados Unidos em manter a influência dele lá, em manter a presença dele lá, mesmo que não seja diretamente, né? E agora eu não sei mais o que eu falo, que eu me perdi no meu pensamento. Eu queria só corrigir uma coisa que a gente falou da Saudi Aramco. Aquela 111 bilhões não é o faturamento, não é a receita da Saudi Aramco, é o lucro. São 111 bilhões de lucro da Saudi Aramco, né? E a Apple lucrou 59,4 bilhões. Então, a gente falou de faturamento, de receita, né? Mas, na verdade, foram 111 bilhões de lucro. A receita da Saudi Aramco é de 355,9 bilhões. Então, a gente está falando de 111 bilhões e 59 bilhões da Apple e tal, a gente está falando de receita, a gente estava falando de lucro. Então, assim, é mais absurdo ainda, né? Então, eu acho que, não sei se dá para corrigir isso depois, ou Thiagão, você acha melhor manter essa fala aqui, enfim. Eu acho que dá para deixar assim, não dá não. Tô falando mutado, né? Vocês não estão me ouvindo, mas enfim. Pode deixar, a correção que você fez foi boa, ficou natural assim, velho. Senão fica muito artificial se eu fizer o corte, ainda mais no vídeo. Entendeu o que dizer? Entendi, mas o Nakamura travou aqui quando a gente vai cortar. Agora a gente vai para onde? Só para eu... Tá, a eu gente... não sei onde eu emendo. Vamos lá, deixa eu parar a gravação aqui, peraí, dá uma... Bom, gente, então, assim, no geral, quando a gente está falando de Oriente Médio, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos, né? Porque a gente vai olhar a história recente, a gente vai ver a presença e influência americana, por exemplo, na guerra do Irã e o Iraque, que teve na década de 80, né? Na guerra do Golfo, no começo da década de 90, e tudo isso vai virando uma bola de neve que foi levando para os acontecimentos recentes, porque isso desencadeou a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, em 2003, e aumentou as tensões, né, que haviam ali na região, criou o vácuo de poder que fez com que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico ascendessem, né, ali dentro do Iraque, da Síria. E, bom, aí a gente vai chegando nos acontecimentos bem mais recentes mesmo, que começaram principalmente ali no dia 27 de dezembro, que foi quando
teve um ataque a uma base de Kirkuk, que fica no Iraque. Essa base é uma base americana e ela foi atacada com alguns mísseis que acabaram matando um funcionário norte-americano. No dia 29 de dezembro, o governo americano falou que ia retalhar esse ataque, e ele retalhou. Então, o que ele fez? Ele atacou duas bases do Hezbollah, ou que supostamente eram do Hezbollah, no Iraque e na Síria. E esse ataque causou cerca de uns 30 mortos. E o que aconteceu depois desse ataque? No dia 31 de dezembro, bem na noite, próximo da virada do ano ali, um grupo de manifestantes no Iraque invadiu parte da embaixada norte-americana em Bagdá, né? Então eles invadiram a parte da embaixada, tocaram fogo em tudo, e no dia 1º, logo no dia 1º, Trump falou que ele também ia reprimir esse tipo de atitude, porque ele não podia aceitar esse tipo de coisa. Bom, a repressão veio no dia 3, quando os Estados Unidos bombardeou, né, o Iraque, e nisso acabou matando o general da força, né, da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o Qassem Soleimani. Junto com Qassem Soleimani, morreu também um dos líderes do Comitê Popular de Forças do Iraque, né, esse Comitê de Mobilização Popular, que foi o Abdul Mahdi. Esse comitê é um comitê que é uma organização que apoia e organiza as milícias xiitas dentro do Iraque. E, bom, quando a gente fala de xiismo, a gente vai ver que o Irã é o maior país do mundo com população xiita. E um dos países que vem logo depois do Irã é o Iraque, porque 60% da população iraquiana é xiita. Então, a partir daí, a gente já começa a ver que existe uma ligação muito forte entre Irã e Iraque. E quando os Estados Unidos faz isso, quando os Estados Unidos assassina o Soleimani, ele está abrindo precedente para aproximar o Irã e o Iraque, que até algumas décadas atrás eram inimigos geopolíticos, né? Apesar dessa aproximação cultural, até porque na década de 90, né, o Iraque estava sobre o regime do Saddam Hussein, e o Saddam Hussein, ele, no governo dele, né, você tinha muitos sunitas, que são uma vertente oposta ao xiismo dentro do Islã, e o Saddam Hussein fazia parte do partido Ba'ath, que é um partido mais secular e que também faz oposição ao xiismo. Enfim, aconteceu toda essa questão e a crise foi se intensificando, né? Tanto que alguns dias depois, né, o Soleimani e o Abdul Mahdi, né, que era o líder do Comitê de Mobilização do Iraque, depois que eles morreram, no dia 5, né, o Irã anunciou que ele ia quebrar, né, as medidas que ele tinha com o acordo nuclear. Lembrando que os Estados Unidos, quando Trump assumiu a presidência em 2018, os Estados Unidos saiu do acordo nuclear que tinha feito ainda na gestão do Obama em 2015. Então, mesmo assim, o Irã ainda continuava no acordo nuclear, mas depois que o Soleimani é assassinado, ele decide que ele não vai mais respeitar as medidas que estavam colocadas no acordo, né? E no dia 7, ele responde o ataque norte-americano em solo iraquiano, atacando duas bases iraquianas que tinham tropas norte-americanas no dia 7, né? Mas o interessante disso tudo é que os Estados Unidos, a inteligência iraniana avisou tanto o governo iraquiano quanto o governo norte-americano de que eles iam atacar, né? Tanto é que nos Estados Unidos, o anúncio que o Trump fez no dia 8 é de que nenhuma vida foi perdida, apesar das bases terem sido muito danificadas,
ninguém morreu. No Irã, a narrativa é diferente, porque eles falam que eles conseguiram matar os terroristas norte-americanos que estavam nessa base iraquiana, mas o que se sabe é que, pelo menos por parte do governo norte-americano, é que ninguém morreu. E o que isso quer? O que isso demonstra? O que isso significa? Significa que, a partir de agora, é muito difícil que haja uma escalada das tensões, ainda mais, e que cada um desses países, né, que os Estados Unidos e o Irã, vão começar a criar essa guerra de narrativa, cada um favorecendo o seu lado. Então, o que o Irã vai admitir daqui para frente? Que ele foi capaz, né, em certa medida, de responder à altura daquilo que os Estados Unidos fez, e os Estados Unidos vai falar que ele conseguiu combater um dos piores terroristas que existiam no mundo, que é, no caso, o Soleimani. Né? Mas aí cada um dos dois vai tentando ganhar a sua influência geopolítica. Então, por exemplo, no dia 8, se eu não me engano, o parlamento iraquiano votou para que as tropas norte-americanas deixassem o Iraque, né? Porque é aquele negócio, quando você mata o líder de um país estrangeiro, né, em solo de outro país, que foi o que aconteceu, porque Soleimani saiu do Irã, foi para o Iraque, e os Estados Unidos matou o Soleimani no Iraque. Quando você faz isso, você está infringindo várias regras no direito internacional, né? Então, o parlamento iraquiano votou para tirar, para que as tropas americanas se retirassem do seu território. É claro que isso não tem um efeito legal, mas tem um efeito muito simbólico, que é o Iraque dizendo que ele está cansado da ocupação norte-americana e que ele quer ver as forças norte-americanas fora dali. Se elas forem sair ou não, isso a gente só vai conseguir ver nos próximos meses. É difícil que eles saiam agora, mas isso abre um precedente de aproximação ainda maior entre o Irã e o Iraque. E se a gente olha, né, para a guerra do Iraque em 2003, quando você derruba o Saddam Hussein e cria esse vácuo de poder, além de dar espaço para organizações terroristas, você também deu espaço para uma aproximação do governo iraniano com o governo iraquiano, porque o principal empecilho até então era o próprio Saddam Hussein. Quando você tira ele da jogada, você tira também o principal adversário que o Irã tinha dentro do Iraque. Então, ano passado, o Intercept, né, e o New York Times, eles vazaram vários documentos que agora estão sendo chamados de Iron Cables, que mostram a influência iraniana dentro do governo iraquiano, desde a invasão americana, né, ali entre 2004 e 2003, até hoje, e que desde lá ela só tem crescido. E com essa crise que agora está se instalando, não só entre o Irã e os Estados Unidos, mas entre o Iraque e os Estados Unidos, essa influência iraniana vai aumentar muito mais, né? Então, apesar das sanções que os Estados Unidos vai impor ao Irã a partir de agora, por causa disso tudo que aconteceu, o Irã, querendo ou não, sai de certa forma fortalecido, porque ele vai estreitar os laços que ele tem com o Iraque. Ele já tem estreitado os laços que ele tem com a Síria no combate ao Estado Islâmico e, consequentemente, se aproximando da Síria, ele se aproxima também da Rússia, né? Que são aliados geopolíticos muito importantes ali naquela região. Então, assim, tudo isso reflete que existe um conflito muito grande de interesse. Os Estados Unidos matou o Soleimani porque ele queria principalmente enfraquecer a influência iraniana na região, até porque, assim, quando ele sai do acordo nuclear, ele sai sozinho, os Estados Unidos. Os outros países que fazem parte do acordo, que são os países do Conselho de Segurança, né, China, Rússia, Inglaterra, o Reino Unido, no caso, França, mais a Alemanha, eles continuam no acordo nuclear. Né? E com o acordo nuclear, você abre o precedente de tirar as sanções econômicas que o Irã tinha. Né? Apesar de agora os Estados Unidos querer retomar,
esse período entre 2015 e 2018 representou um crescimento muito forte da economia iraniana e da influência do Irã, né, sobre os países da região. E o que isso acaba gerando? Acaba gerando uma insegurança dos Estados Unidos e da influência norte-americana na região, e acaba gerando uma insegurança para outros países como a Arábia Saudita, que é um rival do Irã, do Emirados Árabes e de Israel, que são um dos 3 principais aliados dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Posso fazer uma pergunta, Nakamura? Pode. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Então, o que você está falando é que esse ataque dos Estados Unidos teve um objetivo que foi diminuir a influência do Irã naquela região, mas que talvez não vai ter esse efeito, uma vez que se tirou um inimigo entre Irã e Iraque, e eles podem, de novo, como foi da outra vez, se reaproximar. Então, o Soleimani, ele tinha muito essa visão, essa imagem de ser um articulador dos interesses externos do Irã dentro do Oriente Médio, né? Então, os Estados Unidos assassina ele com essa intenção de tentar diminuir a influência do Irã, mas eu acredito que, além disso, também tem muita questão política, de política interna dos Estados Unidos. Porque o que o Trump está falando agora? Que ele matou, né, um dos piores terroristas que existiam no mundo. E lembrando que a gente está a gente entrou em ano de eleição nos Estados Unidos, então no final do ano nós vamos ter as eleições presidenciais. E lembrando que no final do ano passado o Trump foi impeachmentado pela Câmara dos Deputados, né, ali dos Estados Unidos, e agora esse processo de impeachment vai passar para votação dentro do Senado. Então, assim, não foi só essa estratégia de política externa, mas de política interna, porque quando o Trump é capaz de dizer que ele matou um dos piores terroristas do mundo, ele vai usar isso com certeza para a campanha dele, para tentar fortalecer a campanha dele. E toda essa crise que aconteceu agora, né, nessa última semana, serve, querendo ou não, para você também tirar a atenção que estava existindo, que existia sob o processo de impeachment, né? Que, querendo ou não, é um processo que pode enfraquecer essa tentativa de reeleição do Trump agora nesse ano. Né? E esse discurso ele é muito útil, né? Você vê o Obama, por exemplo, ele matou Osama Bin Laden, né? Então, assim, e é o maior terrorista, a pessoa mais procurada e tal. Então, é um discurso que é muito útil realmente. Não só esse discurso de matar, né? Do combate ao terror. Começou lá começou lá atrás, Bush. Na verdade, né? Não, na verdade começou antes, né? Mas o Bush intensificou isso, né? O Bush colocou o terror toda hora na cabeça dos americanos e do mundo. O eixo do mal, né? O eixo do mal, depois do 11 de setembro. Mas esse discurso, ele serve, né? O discurso, quando a gente pega o discurso da guerra nos Estados Unidos, ele também é muito útil, né? Não só de você eliminar o terror, mas o discurso dos Estados Unidos estarem levando, né, a democracia para o mundo e tal. Os americanos realmente acreditam nisso. É bem bizarro, mas eles acreditam mesmo que esses lugares, né, eles são complicados, precisam de uma luz democrática que só os Estados Unidos podem levar e tudo mais. E aí eu vou usar esse link para fazer uma fala que eu acho importante para desmistificar também, pelo menos bem assim, bem simploriamente, o Irã. Por quê? A gente tem uma visão do Irã que é muito, como eu já disse, mistificada, é nublada, né? A gente tem uma muito visão dualista, né? É muito ocidental. É ocidental. O óculos ocidental, a gente vê o Irã, eles são islâmicos, então eles praticam violências muito graves e tal. Assim, tem setores dentro da sociedade iraniana que fazem isso mesmo, né? Os islâmicos radicais no Irã, eles matam homossexuais, as mulheres têm uma série de direitos negados, né? Eles querem perseguir a comunidade judaica, por exemplo, dentro do Irã e tudo mais. Mas, como eu costumo pensar, né, assim, a construção crítica, né, sobre a sociedade, ela tem que ser sempre aplicada porque a sociedade ela é complexa. Então, a sociedade iraniana não é diferente, né? Tem uma série de grupos e linhas de pensamento diferentes dentro do Irã. Então, eu estava dando uma pesquisada, lendo um pouco
sobre essa questão da comunidade judaica dentro do Irã. E hoje vivem cerca de 30 a 50 mil judeus no Irã, né? E eles são iranianos, eles são judeus que lá atrás vieram, né, da Babilônia para a região do Império Persa, né, na Pérsia, e eles ficaram e construíram ali sua comunidade dentro do Irã, né, da fuga da Babilônia, né, que foi aquele cativeiro do Nabucodonosor e tal, em relação aos judeus. Foi dessa leva de migração, de fuga da Babilônia, depois é que vieram para a Pérsia. E essa comunidade hoje não quer sair do Irã. Por quê? Existem linhas mais moderadas dentro do Estado, né, iraniano, que é islâmico, enfim, que permitem que esses judeus tenham certas liberdades e tal, e eles, por serem iranianos, não querem sair de lá, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, nas linhas políticas mais recentes, quando a gente pega o Rouhani, né, que é o presidente atual, e compara com o Ahmadinejad, que foi o último presidente, era muito mais radical, né? Ele negava o Holocausto, ele perseguia, de certa forma, colocava perseguições, né, ideias de perseguição na cabeça da população iraniana em relação aos judeus, por exemplo, porque o grande inimigo do Irã hoje no Oriente Médio é Israel e tudo mais. Mas, por exemplo, mesmo o Ahmadinejad, né, o governo Ahmadinejad investiu, né, ou doou quantidades de dinheiro grandes para um hospital judeu no Irã, né, o que mostra que as coisas são mais complexas. E o Rouhani, então, nem se fala, né, ele é mais moderado e tudo mais, e os judeus vivem lá, praticam sua religião, inclusive tem deputados, né, congressistas, na verdade, né, no Irã, que são judeus. Olha só, a gente não sabe disso, mas existem há algum tempo já, né, pessoas que estão lá, que trabalham, né, que atuam na política iraniana e que são judeus, são da religião judaica e fazem parte dessa comunidade judaica que mistura, né, religião e povo e tudo mais. E é interessante a gente pensar assim, porque a gente vê que a sociedade, né, iraniana, ela é muito mais complexa do que aquilo que vendem para a gente, né? Uhum. E só para fazer uma reflexão histórica também, né? A gente pensa que o Irã nasceu com a Revolução Islâmica, eles são islâmicos desde sempre, mas não é. Os iranianos são persas, tá? E é interessante a gente citar isso, porque a gente pensa, né, no preconceito do senso comum, a gente não fala, a gente no geral, né, mas o senso comum enxerga o Oriente Médio como uma massa disforme de árabes que são Todos árabes. todos árabes, todos islâmicos, mas não é assim, né? A gente sabe que em povos diferentes, os persas, eles tiveram uma influência histórica no Oriente Médio e mesmo na Europa Grande, né? A gente pega o Ciro II, por exemplo, foi um imperador persa que chegou na Europa, perto da Europa, né? Ele tinha um domínio de terras muito grande. E o Ciro, ele foi um imperador, inclusive, né, sob o comando dele, que foram implementadas as primeiras diretrizes de direitos humanos da história da humanidade. Então, registradas, né? A gente tem o cilindro de Ciro, é um cilindro de argila que existe ainda hoje, que é o registro mais antigo de direitos humanos do mundo. Ele aboliu a escravidão lá do Império, né, do Persa naquela época, ele garantia a liberdade religiosa. Então, você vê, né, hoje a gente pensa em Irã, a gente não pensa nessas coisas, né? Não pensa na história do povo persa, né? Os gregos e os persas guerrearam várias vezes e tudo mais. Então, essa ideia de construção ocidental do Irã como mal acaba apagando toda a história iraniana, né? Tem um HQ que é muito interessante, que é a Persépolis, né? Algumas pessoas devem conhecer, que é uma HQ da Marjane Satrapi, que ela Mostra é aí pra nós a iraniana. capa. Ela é iraniana, posso fazer propaganda, eu acho, né? Tem a questão dos direitos e tal. Tem que patrocinar a gente, olha. Persépolis, tá? Isso aqui é a edição completa. E é uma HQ muito interessante, porque a Marjane Satrapi, ela nasceu numa família de classe média, ali, classe média alta no Irã. No Irã, do Shah Reza Pahlavi, tá? Que é o filho do Reza Khan. Do Reza Khan, que foi o último Shah antes da Revolução Islâmica. E ela mostra todo o processo, né? Porque ela vem de uma família de pessoas influentes na política iraniana desde sempre, né? Por exemplo, o Reza Khan derrubou o bisavô dela, e o avô dela era o príncipe herdeiro, o pai da mãe dela, enfim. E pelo lado do pai, tem vários tios que são comunistas. O pai e a mãe dela mesmo são pessoas mais ligadas ao movimento comunista,
que tem muitos amigos que são e tal, e ela mostra, né, toda a vivência ali na comunidade iraniana, que é uma comunidade complexa, e sempre foi complexa desde sempre, né? Na época do Shah, né, o Pahlavi, por exemplo, a aproximação com o Ocidente, trouxe uma série de aspectos da cultura ocidental para dentro do Irã, muito mais do que já existia antes, que foi uma onda quebrada com a Revolução Islâmica. E a Marjane Satrapi mostra muito isso, né, da perseguição, né, que o Shah fez em relação aos comunistas, mostra que a Revolução Islâmica que aconteceu em 1979 não era uma revolução, não foi uma revolução somente, né, assim, a tomada de poder foi islâmica, mas a revolução contra o Shah envolveu uma série de outros setores, né, uma série de outros grupos sociais, na verdade, inclusive Ela foi geral, né? Foi de toda a grupos de população. esquerda. Foi. Então, e depois que os islâmicos assumiram, eles perseguiram os comunistas, mataram, prenderam e tudo mais, inclusive familiares e amigos dos pais dela. E é uma HQ muito interessante porque ela mostra o Irã como uma sociedade complexa, como as sociedades são. Né? Então, assim, essa imagem vendida pra gente, ela é muito errada. Né? Ela é uma imagem que favorece... Unilateral, né? Unilateral, e favorece um tipo de discurso que é justamente esse discurso do Ocidente que quer dominar os países do Oriente Médio. Tá? Que quer levar a democracia, né? Exatamente. A gente não está passando pano para o Irã. A gente sabe que claro. Assim, o Estado iraniano hoje, né, o Ayatollah Khomeini, o Ayatollah Khamenei e tal, eles têm ideias que são muito perigosas, que matam mesmo. Tá? Como eu falei para vocês, homossexuais, as mulheres não podem fazer muitas coisas e tal. A mesma comunidade judaica que eu citei, eles têm uma série de limitações. Por exemplo, numa família judaica, tá? Se uma pessoa da família se converte ao Islã, ela tem direito, por lei, de herdar todo o patrimônio daquela família. Então, assim, é complicado. Eles têm leis também que cercam os judeus, apesar de manter uma comunidade que quer morar lá, continuar morando lá e tudo mais. Mas mostra a complexidade, né? E esse discurso... eu acho que é interessante isso que você traz pra gente, que é realmente da gente conseguir transpor essa guerra de narrativa, né? Porque o que vai se fundamentar se fundamentou nessa semana e que vai se intensificar nos próximos meses é uma narrativa pró-Estados Unidos e uma narrativa pró-Irã. Então, o Irã vai falar uma coisa, vai dar as versões dele dos fatos, os Estados Unidos vai dar as versões dele dos fatos. O que a gente tem que tirar disso tudo é que esse problema é muito mais complexo. Quando a gente fala da questão do petróleo, da questão econômica, dessa questão histórica, é para realmente mostrar que existe toda uma complexidade por trás, né, da região, e que quando a gente fala do Irã, né, a gente está falando a gente não está falando de árabe, né? E quando a gente fala mesmo da Arábia Saudita ou de outros países ali da Península Arábica, a gente também não está falando só de um bloco de pessoas que pensam todos iguais. A gente está tratando de governos muito complexos e a gente está tratando de governos que têm interesses que muitas vezes parecem paradoxais. Então, sim, quando a gente fala, por exemplo, da Arábia Saudita sendo uma principal rival do Irã, fora o Israel, a gente olha para outros papéis da Arábia Saudita, como, por exemplo, dela estar mais próxima de Israel do que todos os outros países árabes ali da região. Que é uma coisa que, de primeira instância, parece não fazer sentido, né? Mas isso só demonstra que as coisas são muito mais complexas do que elas parecem e de que essa crise que a gente está vendo agora, ela tem muito mais desdobramentos, ela tem muito mais facetas do que a gente possa imaginar, né? Sim. E, Nakamura, só uma coisa que é interessante, desse negócio da mistificação, da desmistificação do Irã também, por que o Irã chama Irã? Né? A gente é persa, eles são persas, né? E se a Pérsia desde sempre existiu, por que eles são chamados de Irã? A pessoa que instituiu, né, com poderes autoritários, o nome Irã foi o Reza Khan, que é o pai do Reza Pahlavi, né, que foi aquele derrubado pela Revolução Islâmica.
Por quê? Irã, na língua farsi, que é a língua persa, né, da região, Sim. Irã significa ariano, tá? E é como eles se autodenominam, tá? Mas é importante, assim, essa questão de discussão étnica é importante, porque o ariano deles não tem nada a ver com o ariano que as teorias, né, de racismo científico, que começaram no século XIX, que culminaram lá no Hitler, em 1945, inclusive tem muitas influências aqui no Brasil e tal, na sociedade brasileira, enfim. Não tem nada a ver esse ariano do racismo científico com o ariano dos iranianos, tá? É como eles se chamam, Sim. como eles se Exato. autodenominam, tá? Então, eles sempre se chamaram de iranianos, vamos dizer assim. E quem chamava eles de persas era o Ocidente. O Ocidente sempre denominou o povo daquela região de persa. Então, o Império Persa, Ciro, o persa, né, os persas lutaram contra os gregos e até a instituição, né, por esse nome, pelo Reza Khan, os iranianos eram chamados de persas. Tá? E aí, depois que instituiu, todo mundo começou a chamar de Irã, Irã, Irã. Então, assim, só para frisar que realmente é um povo que se diferenciou bastante, né, dos povos originários daquela região e que eles são um povo separado, né, os iranianos, os persas, os iranianos, enfim. Sim, e tem uma minoria ainda, né, no Irã que ainda é adepta do zoroatrismo, né, que era uma religião que fazia parte do Império Persa, né? Sim, exatamente. O zoroatrismo era muito importante. O Zaratustra, né? O Zaratustra que não Isso. tem nada a ver com aquele Zaratustra do Nietzsche. Não, o Zaratustra do Nietzsche é um Zaratustra criado pelo Nietzsche, ali que faz reflexões e tal. O Zaratustra profeta, né? Tem a ver com o zoroatrismo, que é uma religião, inclusive hoje, que tem influência na prática xiita no Irã. Então tem muitas coisas no Irã, Sim. no xiismo no Irã, comemorações e datas especiais que saem, tá, do zoroatrismo. Então, você vê, muito complexo. O negócio é bem complexo. Então, uma sociedade muito interessante de se entender, né? Muito interessante a gente passar, né? Assim, ultrapassar esse preconceito que a gente tem, que é uma visão construída pelo Ocidente. E aí, para a gente ir finalizar aqui, eu só queria voltar à nossa reflexão, porque o Nakamura explicou bem aí os acontecimentos recentes, tudo mais, citou alguns acontecimentos anteriores ali naquela região, guerra Irã-Iraque e tal, que é uma guerra que a Marjane também fala aqui no livro e tudo mais. E que daria um podcast só ela. Daria um podcast só dela e tal, mas para a gente voltar aqui no nosso foco, no sentido da importância do petróleo e da guerra, né, nesse conflito que está acontecendo no Irã e de outros conflitos que acontecem no Oriente Médio e pelo mundo. Tá? Uma reflexão que é importante, quando a gente pega, por exemplo, a gente falou do Bush aqui, né? O Bush foi o presidente, né, que teve ali que lidar com a situação do 11 de setembro. E a gente sabe, que também dá um outro podcast e tal, a gente sabe que depois do 11 de setembro a guerra ao terror começou, né? Então, foi uma propaganda muito bem feita, teve o o ato patriota lá, enfim, foi uma legislação bastante complicada aprovada nos Estados Unidos contra o terrorismo. E uma reflexão que é importante, são dados que a gente tem aí que são verídicos e tal, é a relação, né, do Bush, da família Bush, por exemplo, com as empresas, as grandes empresas da área do petróleo, por exemplo. Tá? Então, o pai do Bush foi presidente também, né? O George H. W. Bush. Né? Tem o George Bush, George o pai Bush e George pai. filho. É o Bush pai. Bush pai é Bush filho. É mais fácil. E, pra vocês terem uma ideia, né? O Bush pai, depois que ele deixou de ser presidente, ele foi consultor na Arábia Saudita do Carlyle Group, né? Que é um grupo que, inclusive, explora petróleo, a principal atividade dele é energética e tudo mais. E o Bush, né, antes dele virar presidente, ele explorou petróleo durante muito tempo nos Estados Unidos. Ele teve empresas, né, que faliram, não soube fazer. Apesar do pai dele ser presidente dos Estados Unidos, ele não conseguiu. E mostra uma incapacidade inata assim, dessa pessoa. Mostrou de novo na presidência, né? Só na presidência, uma né? Um cara que... Mas só para vocês terem uma ideia, né? A relação que existe entre o governo americano e o interesse de grupos, principalmente grupos
da área, né, da Do petróleo. exploração do petróleo, né, da área energética e também da área militar. Existe hoje um lobby muito forte, né, das empresas que desenvolvem tecnologia e armamentos nos Estados Unidos, assim como o lobby que existe, né, há mais tempo, né, na área do petróleo. Pra vocês terem uma ideia, o Dick Cheney, por exemplo, que era vice-presidente na época dessa crise da guerra ao terror, ele era, né, havia sido da direção da Halliburton. Halliburton é uma empresa também que explora petróleo e que construiu um gasoduto enorme no Afeganistão nessa época. Tá? Então, assim, há a defesa de interesses. Então, assim, esses caras, eles servem ao povo americano ou eles servem ao interesse, né, dessas empresas? Ou eles servem o interesse da família Saudi? Porque a família Saudi, a Arábia Saudita, joga dinheiro na economia americana. Os bancos americanos têm $1 trilhão sauditas, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, porque aí a gente, né, pode até casa muito com o nosso tema aqui, porque realmente, né, a defesa dos interesses da guerra e do petróleo, do lucro da guerra e do lucro do petróleo, são institucionais nos Estados Unidos. O Estado americano, ele defende os interesses desses grupos, sim, porque os grupos que estão no poder nos Estados Unidos estão vinculados com os grupos diretivos das grandes empresas da área do petróleo e da área armamentista. Posso Então, só assim, deixar uma questão para vocês aí, só para a gente refletir nesse final? O Reino da Arábia Saudita, ele é de maioria sunita, né? E dentro do sunismo, né, que é uma vertente do Islã, a gente tem a vertente dos wahhabitas, né? Os wahhabitas, eles são bem ultraconservadores, né, e são bem fundamentalistas. E foi através do wahhabismo que surgiram a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, também conhecido como Daesh. E a família Saudi, né, entre a década de 90 e o começo desse século, ela é sabido que ela financiou, né, tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico, né? Ainda assim, né, de 20 anos para cá, os Estados Unidos bateu recorde atrás de recorde de venda de armas para a Arábia Saudita, né, para a família Saudi, né, e continua comprando petróleo da família Saudi. Então, assim, apesar de ser um maior produtor de petróleo do mundo, ele continua comprando petróleo saudita. Então, assim, por quê? Né? Se os Estados Unidos está tão compromissado com a democracia, com a liberdade, né, e com todos esses valores que todos nós defendemos aqui, por que é que ele continua vendendo, né? E por que é que ele continua financiando o reino da Arábia Saudita? Sim. Então uma questão, fica essa reflexão. Fica a reflexão, né? A gente vê que tem assim, é um tema tão complexo esse, né, das relações aí a partir relações políticas e geopolíticas a partir do 11 de setembro, que se direcionam para essa discussão que a gente quer fazer aqui, né, de guerra, petróleo, né, lucro de guerra, lucro de petróleo e os conflitos que existem hoje. São muitas coisas, mas só para a gente frisar, né, na verdade a intenção nossa aqui é frisar que as coisas não estão descoladas e na verdade elas explicam muito as invasões, né, os conflitos. Exatamente. Que a gente enxerga. Não é uma questão assim, não é só o petróleo, não é uma luta cultural simplesmente, islamismo contra valores ocidentais, democracia, não é isso, não é só a guerra, é tudo isso somado, mas a guerra e o petróleo, os interesses, né, da reprodução aí dessas indústrias, né, do lucro dessas empresas, grandes empresas aí, que como a gente viu, estão vinculadas, né, com esse poder concentrado dos bilionários no mundo e tudo mais, elas explicam por que isso acontece. Então, assim, exatamente, é importante entender o que é o Irã, é importante entender, né, o que são essas indústrias, é importante entender, né, que a guerra ali que existe, né, a história desses conflitos que existem, a história dos conflitos de interesses que existem naquela região com o Ocidente, para a gente poder entender de fato o que está acontecendo ali. Não é uma questão de fla-flu, né?
Agora, poxa, agora o Irã é contra os Estados Unidos, eu sou contra o Irã, porque eu sou de esquerda. Ou eu sou liberal e agora os Estados Unidos está contra o Irã, então eu sou Estados Unidos e tal, não sei o que lá. Enfim, as pessoas que são moderadas no pensamento, né, no sentido de trabalhar com senso crítico, têm que entender de fato, tá, que tem um conflito de interesses muito grande ali. Muito grande. E não tem mocinhos e vilões ali nessa história, né? Não tem mocinhos e vilões. Claro que você tem que assumir posicionamentos, mas tem que assumir posicionamentos baseados no senso crítico. Tá? Exato. Não pode chegar e descartar a história do Irã e falar que não, eles são ruins, como é que o senso comum geralmente faz aqui no Ocidente. Ou você não pode chegar e também falar assim, não, temos que apoiar o Irã, porque o Irã... Eles são vítimas dos Estados Unidos. Assim, não, americano. Os ayatollahs estão se estruturando há 30, 40 anos. O Irã é um país enorme, um dos maiores do Oriente Médio. E eles fazem coisas que são abomináveis, sim. Mas é um regime autoritário. Regime autoritário, mas é aquilo que eu falei. O regime autoritário do Irã não é o Irã. Exato. Tem judeus que são iranianos, tem iranianos islâmicos que não concordam com Ahmadinejad, por exemplo. Tem iranianos que são da linha moderada, do Rouhani e outras linhas moderadas que existem no Irã. Então, assim, é uma sociedade complexa. Tá? E, claro, numa possível escalada de conflitos entre Irã e Estados Unidos, quem vai sofrer, gente, é o povo iraniano. Ponto. Não é o povo americano. O povo americano não vai sofrer. Porque quem morre mais nessas guerras são as pessoas que moram no Oriente Médio, porque as guerras acontecem lá. Tem um ataque terrorista que acontece no Ocidente? Tem, tá? Por conta de grupos terroristas que surgem, como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda e tudo mais, tem. Mas as maiores vítimas, por exemplo, tá, dos ataques terroristas são os próprios muçulmanos. E as maiores vítimas desses conflitos são as pessoas que moram no Oriente Médio. Então, desse conflito especificamente, vão ser os iranianos. E a gente sabe que os iranianos, como eu tentei frisar aqui, é um povo complexo. Eu queria dizer que eles são vítimas não somente quando está acontecendo a guerra propriamente dita, mas até quando há sanções econômicas, aos problemas que eles têm de acesso e tal, eles também são vítimas nesse sentido, né? São, com certeza. Não necessariamente só quando há o bombardeio. Em geral, eles também são vítimas nesse sentido. Imagina você viver sob uma tensão que é essa, né? Tipo, imagina. Inteiro. Exato. É direto, entendeu? Sim. E são pessoas que nem assim, não necessariamente concordam com o que o Estado iraniano faz hoje. Sim. Exato. Eu Tanto que ano passado você teve vários protestos, né, no Irã contra o regime dos ayatollahs. Mas, enfim, é uma coisa, né, bem complexa e a situação lá vai se dificultar, principalmente por causa dessas sanções, né? Mas a gente tem que realmente exercitar nosso pensamento crítico e perceber que não existe esse preto no branco, né? É tudo uma zona bem cinzenta ali e que até mesmo, né, Soleimani, o Ayatollah, né, todos esses personagens que a gente vê ali atuando no Oriente Médio, eles têm os seus prós e o seu contra, né? Eles têm partes da população que são a favor e que são contra eles, e que vai muito além do que essa discussão que, às vezes, a gente vê saindo da boca de líderes ocidentais. E são sanções econômicas, como você citou, que vão ter impacto no mundo todo. O Irã é um parceiro comercial importante do Brasil. O Irã é um parceiro comercial importante de vários países no mundo. E esses bloqueios que os Estados Unidos quer fazer a partir de agora vão impactar na vida em menor escala, obviamente, mas na vida de todo mundo. Bom, então, para a gente fechar aqui, né, a gente tentou frisar, né, essa questão. Espero que tenha ficado claro aqui. A gente está com o quadro reduzido hoje aqui, né? Estamos só nós 4. Mas deu bastante tempo aqui de podcast, né? O relógio de Stalin aqui do Tiagão já está pegando aqui. Tá batendo, tem que acabar e tal. Mas é isso, gente. A gente espera que a gente tenha contribuído com essa compreensão desse conflito que é tão importante de se entender, essas questões que estão em volta do conflito, na verdade, né? Do petróleo, da guerra, né? Dos interesses e tal, e outras questões que a gente discutiu aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado aí, até a próxima. Então, tchau aí, gente. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Até mais até aí. o próximo. Valeu.